Bom dia, pessoal. Boa noite, boa tarde. Não sei que horário que você vai estar vendo isso aí. Mas ontem à noite eu estava lendo o livro, né? O Dinheiro e a Alma Próspera, do Steven de Silva. E tem uma passagem dele que eu achei muito interessante, que ele comenta a respeito de um amigo dele falando com ele. E nesse momento eu fiquei me perguntando: cadê os meus sonhos? O que você tem sonhado? O que eu tenho sonhado? Quais têm sido os nossos sonhos, os nossos projetos? Eu lido com startups, essas coisas, e vejo muitos projetos em andamento, vejo muitos projetos que param no meio do caminho. Mas o mais interessante, na frase do amigo do Steve, foi o seguinte: a primeira regra do sucesso é a imaginação. Imaginação. Se você não pode ver, você não pode ter. E essa frase ficou batendo na minha mente desde ontem. O que a gente tem imaginado? O que a gente tem sonhado? Quais têm sido os nossos projetos? A nossa imaginação nos dá a capacidade de ir ao futuro, ver o futuro e voltar. Há muito tempo atrás eu comentei com alguém, não lembro com quem foi, mas eu lembro que eu comentei. Acho que foi com a Penel, com minha esposa. Eu comentei assim: a gente tem uma máquina de ir para o futuro e de ir para o passado. Eu falei com ela que a gente tem a capacidade de ir no futuro, imaginar. Eu nem tinha lido esse livro ainda, nem tinha esse entendimento, de ir até o futuro, e esse futuro a gente conseguir praticamente tocar naquelas coisas que a gente estava imaginando ali. E da mesma forma a gente tem a capacidade de ir até o passado e ficar preso nele e revivendo situações boas ou ruins. Mas a primeira regra do sucesso é você ter imaginação e imaginar como o seu projeto, como o seu sonho vai ficar. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil para esse tipo de coisa e sempre tive os sonhos muito aquém do meu momento, aquém das minhas condições. Mas eu sempre falei, sempre sonhei e sonho e terei capacidade para poder almejar aquilo que eu sonho, aquilo que eu imagino. A minha pergunta para você é o seguinte: o que você tem imaginado? Quais têm sido as suas imaginações, os seus sonhos? Só que aí, a primeira regra do sucesso é a imaginação. O que o amigo do Steve falou com ele. E qual seria a segunda regra? A segunda regra nada mais é deixar a realidade te voltar, te puxar, e você viver o que você precisa fazer para chegar até onde você quer. O povo, quando saiu do Egito, Deus falou assim: eu vou mandar vocês, na lógica eu estou parafraseando aqui a palavra, eu vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel. Essa terra é Canaã. Automaticamente, quando você fala ou produz uma situação dessa, a sua mente começa a imaginar como será essa terra que mana leite e mel. Vai ter frutos, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter condições, vai ser um lugar belo. Então você começa a trazer à sua mente uma realidade futura. E ao mesmo tempo, Deus volta ao povo do Egito, tira eles do Egito
E eles começam a caminhada até a terra de Canaã, até a terra prometida. Naquele momento ali, muitos estão imaginando, sonhando com a terra prometida, buscando entender o que tem depois das cordilheiras. Mas muitos também simplesmente falam: por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui no meio do deserto? Por que a gente está passando por isso? Por que o maná está sendo dado todo dia? Isso acontece na nossa vida hoje. Às vezes a gente se para e fica refletindo: no passado era assim. No passado era assim. E esquece de focar no seu futuro, naquilo que Deus projetou para você, naquilo que Deus te deu como sonho, te deu como imaginação. Porque todas as coisas vêm dele, todas as coisas são para ele. Então, se todas as coisas há um propósito para ele e um propósito para o reino, a sua imaginação, o seu sonhar tem que coexistir dentro das duas realidades, do reino e do seu propósito de vida. Então, quando você começa a sonhar, imaginar e entender que aquilo ali é algo para você caminhar, volta para a realidade. Não volta para o passado. Não volte para nenhum outro momento. Volte para o presente. E no presente você começa a buscar formas direcionadas por Deus de como você vai conquistar aquele sonho que Ele te deu, aquela imaginação que Ele te deu. No vídeo de ontem eu acho que eu coloquei uma coisa no sentido de confiar em Deus, certo? Então, veja o futuro, confie em Deus e trabalhe na realidade. Mas a minha realidade não tenho condições, não tenho... Eu não estou falando dessa realidade. Eu estou falando da realidade de você olhar em volta e pensar assim: o que eu posso fazer para conquistar aquilo que Deus me deu? Um outro exemplo interessante também, lembrei disso agora, está lá em quando fala dos dons espirituais, a palavra fala que nós devemos buscar os dons e nos aperfeiçoar nele. Aqui, 1 Coríntios 12 fala exatamente isso. Aqui ele fala assim: de maneira aqui ele vai falar assim, lá no 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora os vossos, e vos mostrarei o caminho para exercê-lo. Então, se você tem uma imaginação, sonho, e você busca aquilo ali, você volta para a sua realidade, você começa a trabalhar com zelo para aquele sonho, para aquela visão que Deus te deu, para aquele momento que Deus te trouxe e te levou no futuro, para que você tomasse posse daquilo ali. Você começa a lidar ali com zelo, você vai desenvolver, você vai chegar onde você quer, onde Deus quer que você chegue. Mas para isso você precisa confiar, ter fé e zelo naquilo que você está buscando. Os dons é a mesma coisa. Às vezes você tem o dom de mestre, tem o dom de línguas, tem o dom de apóstolo, tem o dom de pregador. Mas se você não tiver zelo para desenvolver cada um desses dons, em vão. Em vão. E se você também não tiver zelo para desenvolver o caminhar para você chegar naquilo que Deus te deu, naquela imaginação, naquele sonho, naquele projeto que você tem, pode ser um projeto profissional, pode ser um projeto social, pode ser um projeto cultural, pode ser um projeto de startup, pode ser qualquer projeto. Mas se deixe imaginar e sonhar constantemente.
e buscar a realização de cada sonho na sua vida. Essa é a mensagem de hoje. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.